Então, agora começando a nossa apresentação do seminário sobre o conto da Ilha Desconhecida, quem faz parte do nosso grupo é a Alice Henkels, a Maria Luísa, o Nicolas, eu e o Rafael. Agora, aqui no sumário, a gente vai começar com uma introdução do tema, a gente vai falar sobre o autor da obra, e a gente vai falar também sobre o contexto que a obra foi escrita. Depois eu vou falar sobre, eu vou ler a sinopse que a gente fez, e por fim eu vou falar sobre algumas características da obra que serão aprofundadas no desenvolvimento. Depois, no desenvolvimento, a gente vai desenvolver os argumentos, desenvolver o tema, a gente vai relacionar a obra com a adolescente, a gente vai dar nossos argumentos do porquê a gente acredita ou não que a leitura é uma leitura válida para o público adolescente, utilizando as características da obra como base. Depois, a gente vai fazer uma conclusão, onde a gente vai dar uma resposta concreta se a leitura é válida e se a leitura ela é boa para o público adolescente. A gente consegue relacionar os assuntos abordados no conto com o público adolescente. José Saramago é português. Ele nasceu em Portugal, ele nasceu em 16 de novembro de 1922, em Azenhaga. É importante a gente realçar, na verdade, a característica de sua obra, uma característica marcante essa, sendo o diálogo separado por vírgula, que causa certa estranheza quando a gente abre o conto e a gente vê um parágrafo inteiro de diálogo, só que tudo junto, separado apenas por uma vírgula. Causa certa estranheza, então é bastante interessante essa característica do autor, da escrita do autor. A gente também consegue ver em suas obras o uso de linguagem popular, mas principalmente no Conto da Ilha Desconhecida, a gente vai ter o uso de alegorias na sua escrita. Então, assim, o Conto da Ilha Desconhecida é cheio disso. A gente consegue ver em vários momentos do livro, José Saramago tá falando sobre algo que não necessariamente deve ser levado no sentido literal, mas sim no sentido figurado. Por exemplo, a gente consegue ver no diálogo do homem com o rei uma crítica ao sistema burocrático, à burocracia. Quando a gente vê que o rei, que tem todo um sistema de portas, que tem todo um sistema de pessoas, tem todo um sistema para chegar até o rei e para o rei, enfim, chegar e falar com o homem. A gente consegue ver uma alegoria a isso. Tem outras inúmeras alegorias na obra, então a gente vê o uso de alegorias bem marcante nas obras de José Saramago. Agora, sobre o contexto da obra, O Conto da Ilha Desconhecida, a gente vê, primeiramente, a obra foi escrita para a Exposição Internacional de Lisboa em 1998. Então, essa celebração, essa exposição aconteceu para comemorar os 500 anos do descobrimento dos descobrimentos portugueses. Então, basicamente, o tema, inclusive, dessa celebração era Os Oceanos, um patrimônio para o futuro. Então a gente consegue relacionar esse tema e essa exposição diretamente com a obra. A obra foi escrita para a exposição e ela está diretamente relacionada com o tema. Todo o tema é o descobrimento de uma ilha desconhecida. E esse que era o intuito da Exposição Internacional de Lisboa, comemorar os 500 anos do descobrimento de portugueses. Aqui a gente tem uma breve sinopse da obra, eu vou ler ela. Um homem bate na porta de petições de um rei que se preocupava apenas com sua reputação, e após insistir, consegue o que queria, um barco para ir atrás da ilha desconhecida. E aí, por fim, a gente tem as características da obra. Elas vão ser aprofundadas no desenvolvimento, então eu vou citar elas aqui. Primeira característica da obra, valorização da descoberta interior. Segunda característica da obra, foco no desejo da busca pelo desconhecido. E terceira característica da obra, crítica a quem se preocupa apenas com o que já conhece e com quem se preocupa apenas com bens materiais. Todas essas são as características da obra que vão ser aprofundadas no desenvolvimento e que são marcantes dentro da obra. Uma das características é a valorização da descoberta interior, que é um tema muito citado indiretamente durante o conto, que tem o foco na busca e reflexão por si mesmo. Tanto que tem um diálogo que fala, para você achar a si mesmo, você precisa sair de si mesmo, que faz uma referência que para você se entender, para você se descobrir, você precisa entender e descobrir coisas novas. Tem também um contraste no conto, um contraste do homem e da mulher da limpeza, que eles realmente queriam descobrir coisas novas, descobrir a si mesmo no processo de procurar a ilha desconhecida, ao contrário do rei e dos tripulantes no sonho, que preferiam ficar no conforto do que eles já conheciam. Isso se relaciona com os adolescentes, porque a adolescência é uma fase da formação da personalidade.
que busca constantemente descobrir coisas novas, é uma fase de crescimento, amadurecimento, que está sempre mudando os gostos e o adolescente está sempre procurando grupos de amigos novos, mudando os amigos para tentar descobrir onde que ele se encaixa. Isso também é no próprio conto tem uma menção a isso, que a mulher da limpeza, que costumava limpar somente palácios, em um momento decidiu mudar e começou a limpar barcos. E ela decidiu que talvez aquilo seria a vocação dela. Ela foi procurar e descobrir e realmente ver se aquilo era para ela. Ela procurou coisas novas. E isso é importante, né, essa reflexão na adolescência, porque se encaixa bastante com a fase de descobrir coisas novas e é hiperrelacionável com a adolescência. Agora, focando na segunda característica do texto, que é a procura do desconhecido. Durante a adolescência, o jovem sente necessidade de procurar resposta para tudo, seja de questões que lhe foram propostas por curiosidade ou para contrariar alguém. Essa busca pelo conhecimento que não foi obtido abre muitas portas, seja ela para se conhecer de forma verdadeira, os gostos pessoais, preferências, coisas que prefere evitar ou que simplesmente não gosta, morais que acha certo seguir, entre outras coisas. E se pode traçar um paralelo dessa busca pelo desconhecido e autoconhecimento com o conto que a gente está botando em pauta, onde no mesmo é dito: quero encontrar a ilha desconhecida, quero saber quem sou eu quando nela estiver. Agora explica a terceira característica do texto que nós pontuamos, as limitações aos bens materiais e conhecimento já obtido. Eventualmente, com o amadurecimento, é perdido muito essa sede por informação de todos os lugares. Mas a perca precoce dessa sede de conhecimento, de curiosidade, pode estar pelo fator de, muitas das vezes, elevar os bens materiais mais do que o conhecimento, que, no caso da realidade brasileira, dos jovens hoje em dia, eles botam o trabalho acima da escola, seja por a renda de casa não ser tão alta, ou por necessidade, ou pelo encorajamento dos pais. Isso tudo limita muito o adolescente em seu amadurecimento e crescimento intelectual, porque no momento que ele para de estudar por querer, por elevar as outras coisas acima do próprio conhecimento, ou simplesmente não querer aprender, ele começa a morrer lentamente para virar um adulto que só procura o bem material, o dinheiro, só trabalhar para ter uma vida confortável, sem ser necessariamente intelectual ou saber das coisas que tem ao redor. Também tem um paralelo a ser formado com um conto, que é na parte que é apresentado o desdém dos marinheiros pela aventura maluca do capitão do barco, quando ele tenta recrutá-los. Onde nenhum procura o conhecimento de ilhas que não foram mapeadas, porque justamente eles têm a certeza que todas foram. Sim, o conforto de casa e segurança com a família é algo a se considerar, mas um barco nunca foi feito para ficar somente atracado. Muito menos um marinheiro foi criado para ficar na terra firme o resto da vida. E assim também, o ser humano não foi feito para parar de aprender. E para concluir, além do que já foi abordado, é relevante notar que Saramago nos provoca a refletir sobre a descoberta interior. Ele critica a superficialidade de quem se apega ao familiar e a obsessão por bens materiais, mostrando que isso pode limitar nosso desenvolvimento. O conto, portanto, serve-se como uma metáfora para o autoconhecimento, lembrando que, independentemente da idade, é essencial buscarmos entender quem somos na sociedade. É essencial em um mundo cheio de distrações essas que também afetamos os adolescentes. Portanto, sim, a obra está relacionada com o público adolescente. A leitura é válida para o público adolescente? A princípio, sim. Nós achamos que a obra dá para se relacionar com o público adolescente. Mas achamos também que depende muito, porque é capaz de o público adolescente não se identificar com a obra justamente por conta da quantidade de alegorias e metáforas que tem. A leitura vale a pena? O conto tem muitos altos e baixos. Ele é um conto curto e rápido, mas ao mesmo tempo é muito rico de informações e ensinamentos, dando para ter uma boa reflexão sobre buscar conhecer as coisas e persistência. Entretanto, acreditamos que, apesar de o conto oferecer diversos ensinamentos e críticas, incluindo a burocracia, ele não se encaixa nos critérios de um conto direto.
com muitas alegorias e metáforas. Exige reflexão e relação com outros contextos além do que está escrito. Por isso, considerando os critérios de Júlio Cortázar, vemos que isso é um ponto negativo no conto.